e também a todos que nos acompanham por meio da internet. A casa de Simão Pedro, na cidade de Alvorada, em mais este estudo do capítulo 20º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. Jesus é o Espírito que nós conhecemos, o mais evoluído que nós conhecemos. Não desdenhou corporificar-se entre nós para fazer-se o exemplo de como deve ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho de Deus, como deve proceder. Utilizou-se de uma fala serena, mas vigorosa em todos os momentos que aqui esteve, fisicamente falando. Jamais viveu isolado, sempre esteve no meio do povo, como hoje ainda está. Foi ele quem disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, que ali ele estaria. Portanto, Jesus está sim hoje, neste momento, conosco, em nossos propósitos de amor e de mudança íntima. Jesus, até hoje, acolhe as nossas preces, as nossas súplicas, mas sempre nos fomentou a busca, nos fomentou o esforço de buscarmos aquilo que nós entendemos como necessário. Jamais deixou de atender a todos que o buscavam. Através da sua palavra amorosa, levantou os caídos, curou os enfermos e nos assiste em nossas dificuldades, pois Ele sabe tudo o que se passa conosco, desde as nossas alegrias até mesmo as nossas tristezas, as nossas dificuldades. Jesus utilizou-se de símbolos, utilizou-se da simplicidade para nos trazer os seus ensinamentos. Considerando a época em que encarnado esteve, necessário fora que se utilizasse de métodos pedagógicos adequados àquela ocasião. Utilizou-se de histórias, de parábolas, que até hoje nós buscamos compreendê-las, tamanho os significados que elas trazem para nós, nos dando um caminho de menos dor, um caminho vitorioso para o encontro para com Deus. O nosso tema de hoje, como já dito, está no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 20º, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. Permitam-me lê-lo para que possamos iniciar as nossas reflexões. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper do dia, saiu a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho, enviou-os à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros que permaneciam na praça sem nada fazer, lhes disse: Ide também vós outros à minha vinha, e vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram.
Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia e fez a mesma coisa. E saindo na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, aos quais disse: por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Foi porque ninguém nos assalariou, disseram. E ele lhes disse: ide também vós outros para a minha vinha. Chegada a noite, o senhor da vinha disse àquele que tomava conta de seus negócios: chamai os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que vieram para a vinha apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberam uma moeda cada um. Os que foram assalariados primeiro, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais do que uma moeda cada um. E ao recebê-la, murmuraram contra o pai de família, dizendo: os últimos trabalharam apenas 1 hora, e pagaste tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, como resposta, disse a um deles: meu amigo, não cometi injustiça para convosco. Não combinamos receberdes uma moeda por vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a vós. Não me é permitido fazer o que quero? Vosso olho é mau, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, e poucos são os escolhidos. Jesus, através desta parábola, nos faz um chamamento para um despertar da nossa alma. Nos convida a aproveitarmos melhor o nosso tempo, para que nós possamos empreender os nossos esforços na nossa caminhada, galgando valores da alma, modificando então hábitos e sentimentos que por vezes não eram ou não são adequados. Também nos faz um alerta aos tempos excessivos que nós gastamos com as distrações do mundo. Em outras palavras, nos clama para que nós demos maior qualidade ao nosso tempo. Se pudermos resumir, então, nos faz um chamamento ao trabalho. Quando nesta parábola relaciona-se a vinha de Jesus, podemos compará-la ao campo de trabalho em que todos estamos inseridos. Em nosso caso, o nosso planeta, a humanidade, este é o campo de trabalho que nós estamos inseridos. Lembrando que o nosso planeta não está solto no universo ou desgovernado. Nós temos aí este local de trabalho, que também é uma escola, que também é um hospital, está sob o comando de nosso Pai Maior, que traz ainda leis humanas um tanto quanto frágeis, mas que é governado por leis naturais, imutáveis, universais. Quando a parábola refere-se ao pai de família, está falando do próprio Deus, que nos convoca para o trabalho em sua vinha. Todos nós somos convocados. E o trabalho a que se refere esta parábola é um convite a todos nós
para desenvolvermos as nossas virtudes, as virtudes de cada um de nós. Quando nos fala do trabalho, observemos que é dito que alguns saem à primeira hora do dia, mas também refere-se àqueles que saem na última hora do dia. Naquela época, as jornadas de trabalho eram de 12 horas, iniciando às 6 horas da manhã. Então observamos que aqui também há um chamamento que indica o começo logo cedo, logo pela manhã, ou seja, alguns não perdem tempo, iniciam logo. Todos são chamados para fazerem parte desse universo, desse grupo de trabalhadores chamados pelo Senhor da vinha. Até mesmo a própria ciência, ela é convocada ao trabalho. E quando não encontra-se materialmente aquilo que se busca, automaticamente nós caímos no conhecimento do Espírito. Porque se a ciência não explica, é só a espiritualidade que há de explicar determinados fatos. Mas também nesta parábola observamos que refere-se a um comparativo entre a quantidade e a qualidade. Haja vista que alguns começaram logo cedo e receberam uma moeda, e outros que iniciaram já no fim da jornada e também receberam uma moeda. Por que será que isto aconteceu? E cada hora enunciada nesta parábola simboliza um determinado período, que é muito particular a cada um de nós. O chamamento, ele tem sido feito há muito tempo. Muitos ouviram esse chamamento, mas muitos outros ainda não tiveram os ouvidos de ouvir, como diz o próprio Cristo. Existe naturalmente alguns tipos de trabalho. Considerando que nós estamos num plano físico ainda muito materializado, é necessário sim o trabalho físico, o trabalho das nossas jornadas diárias, dos nossos ofícios, mas há também o trabalho espiritual, o nosso trabalho íntimo, o trabalho em nós mesmos, que depende de nós, mas que nos oportuniza a aquisição das virtudes, das nossas qualidades imperecíveis. Não quer dizer, e muito pelo contrário, é necessário que também no exercício dos nossos ofícios terrestres empreendamos toda a dedicação que nós pudermos empreender. Embora nestes tipos de ofícios nós ainda somos substituíveis. Por vezes deixamos de frequentar a nossa casa espírita e alguém vai lá e substitui a nossa ausência. No nosso trabalho, no nosso ofício, por vezes nos ausentamos e somos substituídos. Porém, nós somos insubstituíveis para nós mesmos, frente aos nossos propósitos existenciais. Ninguém poderá fazer por nós aquilo que depende somente de nós fazê-lo. Enquanto crianças, somos orientados e encaminhados para um bom caminho, mas a nossa individualidade é conquista de nós mesmos. A nossa evolução depende dos nossos próprios esforços, para que consigamos sair deste homem velho que nós construímos ao longo das nossas existências, com alguns equívocos, alguns acertos, algumas falhas, mas que agora somos chamados para vestirmos a túnica do novo homem,
são chegados os tempos anunciados em que cada um de nós deverá empreender ainda mais os esforços para que possamos sairmos vitoriosos desta jornada encarnatória. Ainda, quando falamos de trabalho, gosto muito de uma frase da médium Isabel Salomão, quando diz que trabalho digno, todo o trabalho digno que façamos é uma prece eterna. Porque as palavras orientam, acolhem, consolam, mas como Cristo diz, o Evangelho nos traz, é através da nossa conduta, do nosso exemplo, é que as coisas se modificam. A teoria, ela é necessária, ela é um calmante muitas vezes, mas quando a dor bate à nossa porta e nos convida à prática daquilo que nós acreditamos que já conhecemos, é ali que é posto em prova se realmente nós estamos aptos ou se nós já conquistamos aquelas virtudes. E não poucas vezes, quando nós não optamos pelo caminho do amor, somos chamados por caminhos diversos, não poucas vezes, pelo caminho da dor. Muitos de nós, quando chega à nossa casa espírita, normalmente, em maioria, somos chamados pela dor, somos chamados pelo sofrimento ou pela dificuldade. Mas ainda assim, despertando, temos ou teremos todas as oportunidades que nós precisarmos para nos realinharmos, nos reharmonizarmos com as leis divinas. Mas nem por isso nós não devemos empreender esforços para adiantar este período. Kardec, tratando deste tema, o trabalho, questiona a espiritualidade em O Livro dos Espíritos, na questão 674, perguntando: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza ou é um capricho dos homens? Pudera pensar. E a resposta: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Então, a lei, o trabalho é uma lei. E depende do nosso esforço, para adquirir ou constituir aquilo que nós necessitamos. Mas por vezes nós queremos mais, e não poucas vezes é mais do que nós necessitamos. E aí é onde a gente extrapola o ritmo natural que seria necessário para manter um equilíbrio. Mas na questão 683, ainda tratando sobre o trabalho, Kardec pergunta: qual o limite do trabalho? E a resposta é o das forças. Em suma, ou em resumo, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então, o limite do trabalho corre por nossa conta, de acordo com o que nós dispusermos de forças, mas aqui fala também do livre-arbítrio. E lembramos que nos é possível extrapolar, mas responderemos por todo o excesso que nós realizarmos ou fizermos os outros realizarem. Ainda dentro de O Livro dos Espíritos, na questão 675, Kardec pergunta: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Ou seja, só o nosso ofício material? E a resposta: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda a ocupação útil é trabalho. Então, todo o
bem que nós fizermos, estamos fazendo uma prece, estamos ajudando a um irmão, estamos ajudando a uma criança, ensinando, estamos fazendo uma boa ação, nós estamos inseridos dentro do conceito do trabalho. Nós estamos dentro da lei do trabalho. Porém, quando nós caímos na ociosidade, como diz um amigo querido, quem não trabalha, dá trabalho. É natural que, com o passar do tempo, não temos mais todo o vigor para manter o trabalho mais ativo, mas, como nos diz o Livro dos Espíritos, toda ocupação útil é trabalho. Nós vemos as vovós empreendendo seus esforços, confeccionando roupas para as crianças, os enxovais, né? Então são exemplos que estão em toda parte. Dentro da parábola ainda nos fala do pagamento aos trabalhadores, ou um dinheiro por dia, ou um denário, como nos traz alguns livros, algumas obras, né? Então, o ajuste deste trabalho está de acordo com a conscientização e a capacidade de cada um de nós, de cada obreiro, né? O tipo de compromisso que cada um assume. Deus nos oferece as condições, nos oferece o lugar, a vinha, mas terá direito ao salário aquele que empreendeu bem os seus esforços. As criaturas, todos nós, recebemos as oportunidades para o progresso, mas cabe a cada um de nós aproveitar ou não as oportunidades que nos são dadas. Destacando um outro trecho já lido, que vem falar dos trabalhadores ociosos, que diz que saindo perto da hora 1/10, lá no final já da jornada de trabalho, o dono da vinha encontrou alguns que estavam ociosos e perguntou por que eles estavam ali ociosos durante todo o dia. Eles disseram: porque ninguém nos assalariou. Então eles estavam dispostos ao trabalho, mas não tinham encontrado ainda o trabalho, estavam à disposição, tanto que os últimos receberam a mesma quantia dos primeiros, porque eles empreenderam seus esforços, apesar de menos tempo, eles empreenderam mais qualidade ao trabalho. Enquanto os primeiros ficaram reclamando, os últimos aproveitaram aquela oportunidade. Há quanto tempo será que cada um de nós tem recebido este convite para nós fazermos parte da vinha do Senhor? Há quanto tempo? Jesus já esteve encarnado há mais de 2020 anos. Antes deles, os profetas e outros missionários que já nos traziam os precedentes da mensagem do Cristo. São diferentes as convocações que nos são feitas ao longo das nossas jornadas. Uns começam mais cedo, outros começam mais tarde. Observamos nesta parábola também outra questão muito comum nos dias de hoje, que é a inveja. Os trabalhadores da primeira hora invejam os trabalhadores da última hora porque recebem a mesma quantidade de salário. A cobiça pelo que o outro está recebendo. Ora, não foi ajustado antes de iniciar o trabalho que receberiam um denário ou uma moeda? Por que reclamamos quando vemos o outro receber também aquela mesma moeda? Então aqui também há um alerta sobre as lamentações e nos faz também um convite à aceitação mediante as provas e as dificuldades da nossa vida, nos convidando a não fazermos parte desta mania de queixas e rendermos sempre graças a Deus. Como diz o ditado popular, não é? Deus escreve certo por linhas tortas. Nem sempre nós o compreendemos,
mas com certeza, uma vez que o consideramos justo e bom, justo e boa é a sua causa. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Os indivíduos escolhidos são os primeiros no reino dos céus. São aqueles que souberam trabalhar na vinha do Senhor ao longo das sucessivas reencarnações, que não temeram as lutas, que não temeram os desafios. Observamos os mártires, não precisamos ir muito longe na história. Lembremos do nosso querido Chico Xavier, que empreendeu esforços tamanhos, que escreveu centenas de obras. Mas será que foi sem esforço? Será que foi sem dor? Nós sabemos que ele tinha problemas sérios de visão, tinha outros problemas, inclusive cardíaco, e nem por isso deixou de empreender os seus esforços, né? Todo aquele que trabalha tem direito ao salário, mas é necessário que haja também a boa vontade, fugindo à preguiça, fugindo à má vontade. Como nos diz o Evangelho de Lucas, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A responsabilidade também fica destacada nesta parábola, a responsabilidade de cada um de nós na transformação do mundo, não buscando transformar o outro, mas buscando lapidar a si mesmo, contribuindo para que o mundo possa ser melhor. Cada um com o chamamento à sua hora específica. O trabalhador agora pode sim utilizar-se do trabalho dos nossos antecessores, mas depende, como dizíamos, o esforço individual, ou seja, o esforço de cada um de nós para que possamos sobrepor as barreiras, as dificuldades que são naturais no mundo ainda de provas e expiações. Embora estamos adentrando em um mundo regenerado, ainda temos muitas provas, ainda estamos em provas e expiações. Que tipo de espírito somos nós que habitamos um planeta de provas e expiações? São espíritos que se afinizam com o mundo de provas e expiações. Portanto, dificuldades, dores ainda fazem parte da nossa jornada. Mas o que é uma jornada frente à eternidade? Não mais que um piscar de olhos. Portanto, devemos permanecermos firmes em nossos propósitos, lembrando sempre que é Deus quem está no controle das horas. É Ele que está governando este barco. Por vezes nos achamos como que numa embarcação semelhante à parábola dos pescadores, todos nós dentro de uma embarcação em meio a ondas que parecem que vão cobrir o nosso barco da nossa vida, tamanhas as nossas dificuldades. Os ventos nos balançam e parece que a qualquer momento vamos afundar. Mas é Jesus quem está no leme. É Ele quem vai olhar para as ondas e vai dizer: acalma-te, e elas se acalmarão. Vai olhar para o vento e vai dizer: silencia-te. E na hora certa, na hora de Deus, silenciarão. A importância de nós colocarmos-nos nas mãos de nosso Pai maior, que é Ele quem nos conduz a nossa caminhada. O chamamento está desde as pequenas coisas, para que um dia possamos merecermos as coisas mais grandiosas da vida. E as razões para que nós necessitamos para o trabalho, como dizíamos, estamos em um mundo de provas e expiações, somos ainda devedores da lei, mas ainda assim, quando não mais pertencermos a este grupo de devedores da lei, como a exemplo de Bezerra de Menezes, que podendo estar em mundos melhores,
compadece-se da humanidade e prefere ficar entre os seus irmãos em auxílio, compadecido com as dores humanas. Imaginemos então Jesus, nosso mestre e nosso guia, se ele não se compadece com as nossas dores. Naturalmente que se compadece e que se permite que nós passemos por dificuldades, é que há aí um propósito maior que nós por vezes ainda não conseguimos entender, mas um dia compreenderemos. Lembremos que às vezes os nossos credores do passado encontram-se ao nosso lado, esperando a nossa motivação, esperando a nossa melhora, fazendo com que nós melhoremos em auxílio àqueles que estão muitas vezes dentro do próprio lar e que num passado talvez nem tão distante fomos nós o motivo de suas quedas, ou foram eles os motivos das nossas quedas. Então é no lar que se inicia essa grande transformação da humanidade. Trabalhar, aprender, aperfeiçoar e servir sempre. Que isso seja um lema para cada um de nós. Deus confia em nós, sabe que nós somos capazes e não nos dá o fardo maior do que nós podemos carregar. E isso é bem verdade. Lembramos também de uma passagem em Filipenses, em seu capítulo 3, quando diz assim: atentar também para o assédio dos maus obreiros. E aqui a gente fala em contraposição ao item que fala dos bons obreiros. Então nós falamos para atentar ao assédio dos maus obreiros. Quem são os maus obreiros na nossa caminhada? O repouso indébito, a deserção, a preguiça, a revolta, a crítica destrutiva, o menosprezo e tantas outras situações que às vezes nós nem percebemos que estamos causando, porque já criamos um hábito da reclamação, um hábito do menosprezo, do orgulho, da vaidade. Mas é necessário nós buscarmos nos conhecer, porque é muito comum nós querermos os nossos direitos, exigirmos os nossos direitos, mas nem sempre apercebemos que nós temos deveres também. Todos nós temos direitos, mas todos nós também temos os nossos deveres. Observar o defeito do outro, como nos diz o Evangelho, é muito fácil nós percebermos um pequeno cisco no olho do outro e não observarmos uma trave, um galho no nosso olho. Porque nós vemos no outro os nossos próprios defeitos e não conseguimos enxergar em nós mesmos, por vezes, as nossas dificuldades, acreditando-se vítima da situação e caindo em lamentações contínuas. E aí a pergunta que eu me faço: que tipo de semente eu estou semeando nesta terra? Dentro desse tema, aí entrando no capítulo, o espírito Erasto, que é o anjo da guarda do médium, que obteve essa mensagem no Evangelho, vem falar dos verdadeiros trabalhadores. Então, reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-ei pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-ei finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem a sua lei, esses são os escolhidos, e Ele lhes dará a vitória. Portanto, não há progresso sem o trabalho, mas todos queremos um pagamento. E o que nos diz as anotações de Mateus? Quando fala nesta parábola que chegando
Os que tinham ido perto da última hora receberam dinheiro, como já dissemos anteriormente. E os primeiros cuidaram que haviam de receber mais. Eles acreditavam que iam receber mais porque começaram antes, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. O salário do bom trabalhador é a sua paz interior, a harmonia que ele traz no seu coração. O salário do bom trabalhador é alcançar a vitória não sobre o outro, mas sobre si mesmo, sobre as suas dificuldades. Este é o salário do bom trabalhador. É ser um bom discípulo, é assumir as suas dificuldades e buscar saná-las, a libertar-se das amarras que nós mesmos construímos ao longo das existências. Deus dispõe do dinheiro para o trabalho, nos faz o convite para que possamos adquirir as virtudes valorizados pelos homens e pelos bens que possuem, pelas posições. Valorizado pelos homens normalmente são pelos bens que possuem, mas os bens verdadeiros são os valores da alma e não os valores materiais, como que nós estamos acostumados neste plano em que vivemos. Joana de Ângeles nos traz reflexão sobre este tema também, intitulado A Bênção do Trabalho, através da psicografia de Edivaldo, quando nos elucida da seguinte forma: sob pretexto algum te permitas a hora vazia, justificando cansaço ou desengano, irritabilidade ou enfado, desespero íntimo ou falta de estímulo, evita cair no desânimo que abre claros na ação do bem, favorecendo a inutilidade e inspirando as ideias perniciosas. Se supões que todos se voltam contra os teus propósitos superiores, insiste na atividade, que falará com mais eficiência do que as tuas palavras. Coagido pela estafa, muda de atitude mental e renova a tarefa surpreendendo-te com motivação nova para o prosseguimento do ideal. Vitimado por injunções íntimas perturbadoras que se enraizam no teu passado espiritual, redobra os esforços e atua confiante. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o Espírito corrige as imperfeições e disciplina a nossa vontade. O momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, e não o sofrimento, nem o da luta áspera. Então, observemos a importância do trabalho em nossas vidas. E, como diz o ditado popular, quando a gente está com a mente vazia, ali se torna uma oficina de dificuldades, de malefícios, inclusive, não poucas vezes, contribuindo para as moléstias físicas. Então, o trabalho é uma abençoada oportunidade, além de ser uma lei natural, que Deus nos concede. O verdadeiro espírita é aquele que empreende o seu amor a Deus, que se esforça no bem, que foge da crítica, que respeita os limites do corpo, que abraça o trabalho, que ama sem escravizar, que não cultiva, embora respeite os preconceitos, reconhece as suas limitações, mas não se revolta frente às provações. Reconhece-se o espírita, nos diz o capítulo 17, o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então não é aquele espírito perfeito, mas é aquele espírito que reconhece-se imperfeito frente a Deus
e que busca empreender os seus esforços na lapidação das suas arestas, das suas dificuldades. O verdadeiro espírita, como nos diz, a mensagem é aquele que pelos seus esforços procura dominar as suas más inclinações e que preza o desinteresse pelas coisas mundanas, ou seja, do mundo, não que elas não sejam necessárias, pois estamos no mundo material, mas não sobrepõe os verdadeiros valores, os valores espirituais, ele sobrepõe, aliás, os verdadeiros valores sobre a materialidade. Ele sabe que está inserido e procura trabalhar com mais afinco dentro da seara do Cristo. As nossas obras serão os nossos advogados. Não protelemos mais a aceitação deste convite. Estamos na vinha do Senhor, estamos todos convocados. No passado, quem sabe, semeamos sementes de ódio, sementes de orgulho, mas hoje nós somos convocados à capina desta erva daninha. Mas ao mesmo tempo somos convocados a adubar este solo e a plantar novas sementes, para que no futuro nós possamos colher frutos desta nova jornada. Como diz Chico Xavier, não podemos voltar no passado e refazer o que nós fizemos de modo equivocado, mas nós podemos e devemos sim construir um novo amanhã, mas construindo hoje, para que possamos colher esses frutos no porvir, preparando esse terreno com disciplina, com boa vontade, com afinco. Com certeza a colheita será farta. O trabalho, queridos irmãos, é o dreno do Espírito, nos fortalecendo, nos reanimando, mas pedindo a nossa cooperação, despertando em nós então a consciência e o que nós fizermos, que façamos sempre bem feito, seja o que for. Lembrando de novo que Jesus é quem está no leme da nossa embarcação, que nós guardemos os seus ensinamentos e não esmoreçamos frente às dificuldades que se apresentem na nossa caminhada. Todos nós estamos a caminho da luz. O bom trabalhador é aquele que se dedica com afinco, que sacrifica-se e que expõe o amor, o verdadeiro amor que compreende e que consola. Como nos diz Chico Xavier, desperta e efetua a obra de amor a que foste chamado. Porque o valor de tua existência na carne não será conferido pelos dias longos que desfrutas na terra ou pelos tesouros do corpo e da alma que retenhas contigo, mas sim pela tarefa executada no bem incessante, que te será coroa de luz na luz da vida real. E concluindo, queridos irmãos, as nossas reflexões, é sempre também um convite oportuno para que nós possamos pegar o Evangelho e termos as nossas próprias conclusões. Capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Então concluímos com um poema de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, intitulado Muitos chamados, poucos escolhidos. Muitos dormem, mas poucos despertam. Muitos reprovam, mas poucos ajudam. Muitos aproveitam, mas poucos semeiam. Muitos estudam, mas poucos aprendem. Muitos determinam, mas poucos executam. Muitos suspiram pela felicidade, mas poucos se conformam com o suor, com o trabalho. Poucos colaboram, mas muitos esperam. Poucos se movimentam, mas muitos apelam e poucos atendem. O mundo é uma grande escola de preparação e de aperfeiçoamento, cujas classes o Senhor convida nominalmente, ou seja, cada um de nós pelo nome, a todos para o progresso no engrandecimento comum. Entretanto, raros se fazem escolhidos pela cooperação, pelo aproveitamento
e pela boa vontade. Queridos irmãos que nos acompanham presencialmente pela internet, o nosso desejo sincero de muita paz, de muito amor, muita felicidade, que todos possamos passar por este período pandêmico da melhor forma possível, confiantes em Deus, confiantes em Jesus, lembrando de novo, como Chico nos dizia, tudo passa, tudo passará. Uma boa noite a todos, fiquemos em paz.